Hoje é João capítulo 3. Eu sei que não estamos correndo e não vamos correr nessa aqui também não. É muito conhecido, mas pouco entendido. O terceiro capítulo de João. Eu vou ler alguns versículos só. Depois eu volto para o primeiro versículo, onde está a chave do capítulo todo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero voltar para o primeiro versículo, pois a palavra-chave de todo este ensinamento é a quarta palavra do primeiro versículo. Havia entre os fariseus. Tudo o que Jesus ensinou aqui é para o religioso que tem muito na cabeça, muita teoria, mas nenhuma prática. Nenhuma. E há uma razão dele ser assim. Só que a razão por que a pessoa é assim é muito triste. Observe que esse homem não era um seu ninguém. Ele era um dos principais da sinagoga, que ensinava os outros todo o judaísmo, como faziam sempre fariseu. Fariseu é aquela pessoa, qualquer um, tem muito fariseu hoje, qualquer um que fala, mas não faz, não pratica, não vive. E se nós, qualquer um de nós, se nós temos todo o entendimento de Deus na cabeça, somos fariseus. Por quê? Aparentemente gostamos da palavra. Aparentemente nós achamos o evangelho fantástico. Só que não faz nada para nós. Eu estou preparando agora um trabalho para julho em Tauá. Eu cheguei no ponto onde há 5 benefícios no Salmo 103. Onde Deus se coloca à disposição daquele que é nascido de novo. Nós temos a ideia, é errada, mas é uma ideia generalizada, que o importante é apenas aceitar Jesus. E daí você dá o seu jeito de andar no caminho do Senhor. É errado. Você não tem que usar o seu jeito, tem que deixar que Ele dê jeito. Porque é só Ele que ajeita a gente, não tem dúvida. Mas observe que eu perguntei a Leide a semana passada, lá embaixo, fui lá na sala dela e falei: Leide, qual é a diferença entre o seu Deus e o Deus das pessoas que estão nas doutrinas falsas? Qualquer doutrina falsa que você conhece, evangélica, que está por aí.
Eles louvam a Deus, falam de Deus, dizem tanto de Deus. Mas qual é a diferença entre o seu Deus e o Deus deles? Então ela respondeu, eu não sei, irmão, mas eu acho que o meu Deus funciona. Eu disse, é justamente isso. Aquele que vive a verdade, que não é fariseu, ele tem a condição da verdade na vida dele manifesto, não porque ele faz esforço, mas é porque Deus passa todo o ser dele para você. A graça, ele faz tudo para você. Então observa, se você está dentro de um conceito religioso que está deixando você na mão, procure sair desse aí logo possível. Porque isso não funciona. O Deus daquele que nasceu de novo, esse Deus funciona. Ou seja, ele manifesta em nós tudo o que ele é. Então observa, chega esse homem, esse fariseu, Nicodemos, muito religioso, e começa a elogiar Jesus. Olha, elogios são péssimos, não servem para ninguém. É claro, não, a maioria dos homens que estão liderando gostam de alguém dizer, né? Que maravilha. Não tem nada de maravilha, não. Então, o que ele fez? Ele vem para Jesus e disse, mestre, Rabi era o mais elevado ensinador da religião judaica, continua até hoje. Ele disse, Rabi, mestre, certamente você é de Deus, por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha isso tudo, boca para fora. Boca para fora. Então, veja a resposta de Jesus. Eu vou repetir de novo, verso 3. A este elogio, a esta conversa de um fariseu, Jesus respondeu, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode sequer ver o reino de Deus. Ou seja, ficar empolgado com milagres, ficar empolgado ou com o que você vê que outro faz, não beneficia você em nada. Ou seja, você não está entendendo nada. Você somente consegue descobrir o que Cristo realmente é em sua vida se você viver aquilo. Mas se você enxergar aquilo e teorizar aquilo e falar bonito daquilo, só não leva a nada. Por isto, as experiências que nós passamos são muito valiosas, porque Deus manifesta que Ele está conosco. Uma desses 5 benefícios que eu estava falando, que aquele que está em Cristo e realmente pratica a verdade, tem na vida dele, chama-se a presença de Deus. As pessoas que fazem tudo isso, eu estava assistindo lá em Eduardo outro dia, um dos irmãos que veio aqui nos ajudar, mas ele estava tão vazio na televisão, dançando, tocando violão, pulando para mostrar que tinha vida. Tocou, exatamente. Por quê? Porque dá fama da televisão, fica como artista. Não mais do que evidente, parece, mas não é. Você observa, mas eles não enxergam que aquele moço está morto. As pessoas dentro das igrejas não vê que o seu pastor está morto. Bom,
vocês falam dessas coisas todas, eu vou lhe falar uma coisa que eu nunca falei com vocês agora. Vocês sabem que eu tocava piano. Então, quando eu queria dedicar o talento que eu tinha para Deus, eu fui convidado para uma coisa chamada Quatro Cantos, em Londres, onde eles se reúnem em grandes igrejas. Sabe o que os pastores levavam? A Bíblia e sapatilha de dançar. Então todos entram lá e eu tocava para eles dançarem, botava as sapatilhas e disse que isto é, como aquele moço falou, dançar como Davi dançou diante da arca. Davi não precisava pôr sapatilha e ter um piano para tocar para ele dançar. Mas o que eu estou lhe dizendo? Quando você está naquela condição e não conhece a verdade de fato, acha aquilo maravilhoso. Eles não têm nada, filha. Eles são vazios, é emoção só. A razão por que as coisas de Deus são difíceis é simplesmente porque nós não estamos fortalecendo o nosso espírito através da oração em línguas o suficiente para que aquele amor seja de Deus em nós e não de nós. O relacionamento, como ela acabou de dizer, deixa eu ver se explico. Quando se fala amor, eu amei fulano, ou eu amo. Amor na prática é fazer o bem onde aquele te faz mal, você faz o bem, ou seja, pega toda a oportunidade de demonstrar o que está dentro de você. Agora, lamentavelmente, tem muito pouco real dentro de nós. Tá certo? É muito pouco real. A única maneira que você pode ter o real é pelo derramamento do Espírito Santo. Por isso que a irmã Elisete falou, se você não passar tempo com Deus, você não consegue vencer. Porque é Deus que vence em nós. Então vamos continuar na leitura. Você vai observar como é que é. Jesus disse, então, moço, em outras palavras, no verso 3, você não está entendendo nada. Porque você não pode ver. Você vê os milagres, mas você não vê o meu reino. Você vê o que acontece, mas não é isso. Eu quero que você veja o que é dentro de você. Não é assistir um milagre, não é assistir um ato bonito. É o que você é por dentro. Então Jesus disse assim, vamos no 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Isso é o que os espíritos falam. O Espiritismo fala isso. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Deus criou Adão, como foi que ele criou Adão? Pela palavra. Então, se você não ouvir, se você não aceitar, crer no que Deus diz, você pode ter todos os versículos bonitos. Agora, o que é crer? O que é aceitar? É dizer assim, se Deus diz isso, é assim, essa é a minha condição. A condição de Bernardo, que não é o que Bernardo sente, é o que Deus diz que Bernardo é. E eu sou porque Deus diz. A palavra de Deus cria a condição de Deus dentro de você.
Agora, só o Espírito Santo faz vibrar, viver, frutificar a palavra. Por isto que é necessário a palavra e o Espírito. As pessoas erram quando eles ficam lendo a Bíblia e não dão lugar ao Espírito. Porque simplesmente pegar esses versículos e vai lendo aqui não vale nada. Por exemplo, quando eu estou lendo isso aqui, eu falei com vocês, o problema desse capítulo está no primeiro versículo, fariseu, ou seja, tudo o que Jesus está procurando fazer aqui é corrigir aqueles que dizem que são e não são. Aqueles que falam e não, bem-vindo, falam e não vivem. Só aparência. Isso é religioso. Nós temos a tendência em nossos dias de jogar a coisa de fariseu lá para os judeus. Mas as igrejas estão cheias de fariseus. Fariseu é aquele que diz que é cristão, mas não vivem como cristão. Não adiantou nada. É sim, que vive como Cristo vive. Como é que Cristo vive? Pela palavra e no Espírito. Então, Jesus disse, olha, se você não der condições no seu coração para o Espírito Santo criar a palavra dentro de você, você é apenas um fariseu. Você vai ficar sempre olhando, achando tudo bonito, mas nada que funciona. O seu Deus funciona para você? Ou ele é apenas uma ideia? É real. Então, Jesus disse, Nicodemos, não pode ser assim. Nós estamos no 3º capítulo de João. Verso 6. Jesus explica o que é o novo nascimento, chamado no Antigo Testamento de conversão. Conversão, de converter-se. O que é verso 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, portanto, de eu te dizer, importa vos nascer de novo. O que eu estou bastante assustado quando eu vejo pessoas aceitando o Evangelho como uma filosofia de vida. Não é. É vida, não é uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, como tem por todo lado, é aquele onde você procure se adequar a certos conceitos. Você que faz. O Evangelho é tudo diferente. Você não faz nada. Você deixa Deus fazer em você. E você somente vive isso se você deixa Deus fazer. Ô irmão Bernardo, mas como é que eu posso deixar Deus fazer toda a vontade dele, criar a condição dele dentro de mim? Se não der tempo para o Espírito Santo conversar com você, nada feito. Nada feito. Nós temos tantas pessoas que vêm e enchem isso aqui dia 19. Mas talvez são muito poucos que ouvem o Espírito Santo. Por quê? Porque estão muito preocupados com tudo. Eu estou tendo cada vez mais, assim, vamos dizer, telefonemas de pessoas que estão na luta. Cristãos na luta. Eu não estou na luta. Eu estou no descanso. Eles estão na luta porque estão procurando chegar lá.
procurando por coisas que eles fazer o que o Espírito Santo quer fazer neles. Justo. É do céu, claro. Sim. Então ele é justo. Exatamente. Claro. Exatamente. Sempre são decisões. Só simples decisões. Eu vou ou não vou. Nós todos fazemos isso todo dia. Pensamentos contra a vontade de Deus são manobras da circunstância, do que nós sentimos, da dificuldade que está ao redor. Deus não tem circunstância no vocabulário dele. Deus não tem isso. Ele só tem a verdade. Por isto Jesus, em João capítulo 8, 31, 32, ele diz assim: se permanecerdes na minha palavra. O que é permanecer na palavra? As pessoas acham tão difícil. É só querer. Só sair dela. Você diz, mas eu vou ficar com o que Deus diz. Então Jesus disse, se você fica com o que eu digo, se você leva a sua vida de acordo com o que eu digo, conhecereis a verdade. E o que acontece? A verdade, a própria palavra, vos liberta. Liberta de quê? Da situação em que todo mundo vive. Por isto que eu falei em dezembro em Tauá, o maior problema que eu tenho é chegar as pessoas a entender que eles não são deste mundo. Nós queremos, assim, viver com um pé aqui e outro pé aqui. Um pé no mundo, outro pé no novo reino. Não é possível isso. Ou você vive de acordo com os conceitos do mundo e sofre tudo que o mundo sofre, ou você vive no reino e colhe todos os benefícios do reino, onde você é liberto. Liberto de quê? Liberto de toda a influência e do poder de Satanás. Ele não pode fazer nada com você. Quando Deus fala coisas comigo, imediatamente, geralmente, Satanás diz, espera aí, você está inventando isso. Não. Eu não tenho, o homem natural não pode inventar nada de Deus. Ele não tem nem jeito disso. Quando o Espírito Santo te fala, por exemplo, outro dia, eu estava conversando com a Elisete, nós vamos para Linz o mês que vem. A Rita lá do Linz mandou um e-mail para mim dizendo que ela tinha organizado isso. E eu não queria assim. Aí eu pensei comigo, né? Aí eu vou mandar um e-mail para ela, diz que não pode ser assim nem assim. Sabe o que Deus falou comigo? Presta atenção como ele falou com Bernardo. É obra tua ou é minha, Bernardo? Eu disse, é tua, senhor. Ele disse, então, cala o bico. Não fala nada. Entende? Eu vou para servir, não para mandar. O interessante é que quando aceitei o que Deus diz e não meti mão, ele desfez de tudo e mudou tudo. Eu não falei nada. Então observa, quando eu falei com o Eduardo, olha, eu não vou meter bico nisso aí, ele falou, tá vendo, você é tudo complicado. Mas eu sabia que Deus tinha mandado eu simplesmente obedecer. Então eu vou obedecer. Dá para entender? É nessa simplicidade do dia a dia das duas decisões. Deus diz faz ou não faz. Aqui dentro, compreende? Não é uma coisa na sua cabeça. É uma coisa que aqui você não foge. Mas eu queria dizer para ela, mas não faz, está aí. Mas Deus, não, está aí. Essa convicção, entende? Não, eu não tinha nem ideia. Não, eu não tinha nem ideia que ele ia mudar nada.
Eu pensei que ia ficar do jeito que ela falou. Deus falou para mim, não mete mão. A obra não é tua, é minha. Muito bem. Mas eu quis meter mão. Eu não queria aquilo daquele jeito. Mas aqui diz que não. Então Satanás disse para mim assim, na cabeça. Está vendo? Você está pensando isso? Não. Aqui, você não pensa aqui dentro, não. Você pensa aqui, mas tem convicção aqui. Você sabe que tem que ser assim. Eu sabia que eu não podia meter mão. Então, não fiz. Só 2 dias depois, ela mudou tudo. Eu não falei nada com ela, nem nada. Não precisa, compreende? O que eu quero que você entenda, quando Deus diz, e pronto. Uma irmã, ela era pastora, ligou, me perguntou a respeito de obediência. O que é obediência, irmão Bernardo? Obediência é você entregando na mão de Deus a chave para resolver o problema. Quando Deus diz, faz isso ou não faz isso, a partir de um momento que você aceita, você não tem que fazer mais nada. O ônus para o desenvolvimento daquilo está em Deus. Porque foi Ele que disse. E Ele sabe o que faz. Um dos problemas que eu vejo que pessoas têm é o seguinte. Diz, eu estou entregando tudo na mão de Deus, mas eu dou um jeitinho lá. Quando nós metemos colher, Deus faz assim. E espera. Ele é calmo. Ele espera. Até o ponto que você viu que mexeu tanto que deu só problema. Então, Deus, mas deu errado. Então, entrega para mim. Lançar sobre ele a tua ansiedade é dessa forma. Não mete mão. Não fala. Fala com ele, como eu sempre falei aqui no ano passado. Mateus 6,6. Vai falar com teu Deus. Mas não ajuda Deus. Você não consegue ajudar Deus. Porque tem essa, na igreja católica parece, eu não sei, nos evangélicos também, eu não sei. Diz assim, que você faz a tua parte e Deus diz ele faz o dele. Isso é totalmente errado. E observa. Não, claro que estou entendendo. Mas a pessoa não descansa. Descansar, só um instantinho assim. Descansar não é tomar a atitude de Deus sabe da minha necessidade, Ele vai resolver. Não é isso. Isso é destino. Não é assim. Descansar, a partir do momento que você lança aquilo na mão de Deus, você vai louvando e agradecendo a Ele, porque Ele já resolveu aquilo para você. Olha, Ele já resolveu no momento que você obedece. Enquanto a pessoa não se converter por dentro, ele não entende nada. É digno de dó. Fica zombando, fica falando que isso não presta para nada, que isso não anda aí, porque o que ele vê aí é assim. Mas quando você vive em Deus, ele não tem como fugir. Não é a sua fala que resolve, é a sua vida que resolve. Tá bom, vamos lá. Sim, nós estamos em João 3,6. Verso 7 agora. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Agora Jesus dá uma espécie de descrição de como é que funciona a vida em Deus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, o som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não sabe como é que foi, não sabe como é que vai ser, porque é Deus que opera em você. O que é necessário é simplesmente nascer, e o que gosto que é nascer, você não tem nenhuma parte nisso, né? Eu não tinha nenhuma parte. No meu nascimento natural não tinha uma parte. Não decidi a hora nem nada. Claro que eu fui gerado, mas não fui eu que nasci. Eu nasci sim, mas foi por causa de minha mãe. E você nasce por causa do Espírito e a palavra de Deus. Você não fica procurando entender como é que a palavra funciona, como é que o Espírito funciona. Não tem nada disso. Não é uma coisa que você pode dizer como é que vai ser ou como tal. Não é assim. Então Jesus disse, você sabe como é que mexe o vento, de onde vem, para onde que vai. Você não sabe nem como é que eu estou fazendo na sua vida. Você nem sabe como é que vai ser. Isso não é um problema seu. O seu problema é só nascer. Nascer como? Na palavra. A água, nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito. A água é a palavra. Em Efésios capítulo 5, verso 26, Paulo disse que nós somos nascidos da palavra e lavados pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus muda a situação de corrupção dentro de você. E essa palavra que Deus usou para criar tudo, Ele cria dentro de você. Você não tem que fazer nenhum esforço, gente, nem jejum, nem nada. Só tem que ouvir o que Deus diz. Atentar para o Espírito Santo. Olha, Dave Robertson falou uma coisa um dia, uma senhora veio e ficou muito contente na frente dele. E disse, o pastor Dave, veja só, eu tive um sacrifício muito grande hoje. O que foi? Eu orei em línguas para 3 horas. Ele falou, uai, sacrifício? Deixa Deus orar para você, é sacrifício da sua parte? Eu acho que é mais sacrifício da parte dele. Nós não sabemos a grandeza de tempo orando em línguas. Não precisa longo tempo, 3 horas. Eu nunca orei por 3 horas, nunca. Eu oro um pouquinho e lá vou. Eu oro durante o dia todo. Eu sei quando eu não estou em harmonia com Deus. Eu acho que você sabe também. Quando eu não estou em harmonia com Deus, eu sei. Porque eu começo a pensar, deve ser assim e assim, assim. O Espírito Santo diz, eu acho que eu vou estar precisando de um tempinho comigo, não dá? Porque o que acontece? Quando você ora em línguas, você está como se estivesse ligando a rádio ou televisão no canal certo. Você está ligando-se em Deus. E Deus está passando toda a vida e entendimento dele para dentro de você. O tempo todo. Você não sabe o que ele está fazendo. Muitas das vezes você só descobre depois. Mas ele está fazendo. Deus não fica assim só olhando, ouvindo assim. Bernardo está orando pouco. Não tem nada disso não. Compreende? Verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre
em Israel e não compreendes estas coisas? É claro que não. Ele não tinha nenhum entendimento, nenhuma noção do que Jesus estava falando, porque ele era fariseu. Filho, grande número de pessoas vêm, ficam sentados aqui, vêm e ouvem, vai lá em Tauá, nos outras reuniões, mas não entende nada que Bernardo fala. Por quê? Porque são religiosos. É como o fariseu, ou seja, ouve e não pratica nada. Vocês só têm de Deus, eu sempre falo, vocês só têm de Deus o tantinho que você pratica. Eu fui assim porque realmente é muito pouco. É igual a ele. Só acha maravilhoso. Sim, mas não leva a nada. Essa é religião, religiosidade. Isto é, as pessoas na falsa doutrina estão assim. O Deus não faz nada na vida deles. Então eles têm que ir domingo após domingo fazer aquelas rotinas, coisa toda. É, claro, e não vai fazer, não. E não faz. Quando você lança uma ansiedade, uma situação em termos de Deus, ele assume aquilo na hora. Ele assume. Às vezes leva mais tempo porque a pessoa é muito rebelde, compreende? Mas quando ele tem acesso com a pessoa, é rápido, é rápido. Não, o problema é que as pessoas, Deus não... Entende? Deus não pode obrigar ninguém a fazer nada. Ele não cobra nada da pessoa. Ele não estava cobrando daquela pessoa. Ele só fez aquela pessoa lembrar de que não é bom dever. Não é bom dever. Então, eu vou concluir aqui e depois nós deixamos isso para a semana que vem. Verso 11. Em verdade, quando Jesus diz em verdade, ele está dizendo, preste bem atenção, porque o real, a verdadeiro, é isso aqui que eu estou dizendo. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Quem somos nós? Ele não estava falando dos judeus, porque esse homem também era judeu. Ele estava falando de nós, Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós não testificamos uma coisa qualquer. Lembra-se, Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles vivem a verdade. Eles sabem exatamente como tudo funciona. Como a palavra funciona, como o Espírito funciona. O Espírito Santo só pode falar a verdade com você. Ele só pode praticar a verdade com você, porque ele é verdade. Ele não conhece mais nada. Então, dentro do reino de Deus, esse mundo em que nós vivemos, a nossa vida é a verdade. A condição é esta. Não importa o que os outros acham, não importa o que os outros dizem, não importa como eles se comportam, o nosso comportamento é do que Deus diz, na verdade. Então, a razão por que nós temos a necessidade de estar sempre aberto para o Espírito Santo é que somos rodeados de mentira. Nós todos vivemos assim, rodeados de pessoas que toda hora estão falando uma coisa errada. Eu ouvi uma pessoa outro dia dizendo para uma outra pessoa que diz que está na fé: "Ó filha,
Você deve ir fazer assim, fazer uma cirurgia, porque eu tinha uma amiga e ela fez a cirurgia e se ela não tivesse, ela quase morreu. Quer dizer, entende? Claro que as pessoas no mundo quase morrem ou morrem. Mas a nossa condição em Deus, esses conselhos não são nossos. Dá conselho conforme o mundo. Aliás, vai para o Salmo 1, e eu vou terminar aqui. Vai para o primeiro Salmo. E eu termino agora com isso. É fácil achar, né? Isso mostra quem é o homem abençoado. Primeiro Salmo. Bem-aventurado, ou seja, perfeitamente realizado em tudo. Que homem? O homem que, não anda no conselho do ímpio. Se você vai, suponhamos, você tem problema de câncer, você vai no médico. Claro que ele vai dizer que você tem câncer, ele não conhece outra coisa. Compreende? Pode, não é errado você ir ao médico. Você pode ir para o hospital, deixa eles cortar todo o pedaço que eles quiserem, se quiser. Agora a opção é sua. Eu não condeno você. Agora que não é assim que vive, compreende? É opção. Agora ele diz, se você quer ser perfeitamente realizado e abençoado, não vai no conselho do ímpio. É lógico, claro que é. É claro. É claro, é exatamente isso. Quer dizer, são coisas que pode fazer ou não fazer. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Que você está rodeado do pecador. Eles procedem assim e assim, assim. Você vai proceder assim e assim, assim. Eles mentem aquelas mentirinhas brancas. Não tem mentirinha branca. Mas você pode, entende? Diz que eu não estou aqui. Que absurdo. Entende? Isso é o caminho do pecador. Vai proceder assim? Se proceder assim, tem o resultado assim mesmo. Como no capítulo 12 de Provérbios, verso 14, diz: há um caminho que ao homem parece certo, direito, mas em cabo dá na morte. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, para ser bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando se fala lei aqui, ele não está falando na lei de Moisés. Ele está falando do que foi estabelecido, na verdade, em Cristo Jesus. Então, bem-aventurado o homem que tem prazer no que Deus estabeleceu para ele em Cristo Jesus. Tá certo? Deu para entender isso, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Não é dia e noite, é de dia e de noite. Você pode meditar de dia ou de noite. Não tem importância. Isso não dá. E como será ele? Como é o homem abençoado? Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz vai mais ou menos. Será bem sucedido. Não é alguma coisa, é tudo.
Então você pode, eu vou concluir com isso, você pode medir onde você está, de acordo com o que está acontecendo. Entendeu? Medir a sua vida. Se a coisa está meio confusa por aí, não é bem sucedido em tudo que você faz. Mas aquele que realmente medita, presta atenção naquilo que Deus estabeleceu em Jesus Cristo, tudo quanto ele faz é bem sucedido, próspero. Tem coisa melhor do que isso, gente? Ah, mas é claro, não tem derrota, não tem derrota. Nada. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo. Agradecemos a Ti porque Tu estás cuidando de nós e fazendo o possível de poder desenvolver a Tua vida em nossa vida. Aceita os nossos agradecimentos por esses momentos, em o nome de Jesus. Amém. Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919, 3482 1879.